Sexta-feira, dia 25 de julho, é a altura de mais um tema de dia no 00. O meu nome é Miguel Freitas e hoje estou aqui acompanhado por Eduardo Massa, editor do Gol, parceiro brasileiro do 00. Eduardo, bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Falemos de Neymar, que voltou a estar no centro da polémica nestes dias. Duas situações em poucos dias com adeptos nas bancadas. O que é que aconteceu? Bem, Neymar faz parte de uma geração de jogadores que parece não lidar muito bem com críticas. Isso não é nada novo. O Neymar já teve casos desde o início da sua carreira. Vamos lembrar, por exemplo, que com 18 anos, com Dorival Júnior, um dos técnicos mais importantes da carreira, do início da carreira do Neymar, ele chegou a chamar o técnico de burro e ter uma discussão em campo com um treinador. Então é um jogador que sempre teve esse desequilíbrio. No Paris Saint-Germain, teve um caso até pior em que ele agrediu um torcedor enquanto ia receber uma medalha, acho que o segundo lugar depois da Copa da França, em que o PSG perdeu para o Rennes. Ou seja, o PSG, que é um grande, um gigante, com um milionário, perde para o Rennes e ele não aceita a crítica de um torcedor que, claro, está num momento ali de dor, né? Em que tem aquela emoção, aquela paixão, e Neymar não aceita isso. Neymar não aceita isso também nas redes sociais. Ele vive numa bolha em que as pessoas protegem ele, em que parece que todos os seus parças, como nós costumamos falar no Brasil, né, os parças do Neymar, o protegem de tudo que é mal, mas ele tem que lidar com as críticas. Por quê? Porque tem muitos motivos para críticas. Nos últimos anos, Neymar não é mais aquele que fazia diferença todos os jogos. E Neymar tem que aceitar isso. O Neymar está a ter o rendimento desportivo que se esperava agora no regresso ao Brasil? Essa é uma pergunta sempre muito subjetiva. O rendimento dele, para mim, é exatamente o que se esperava. Porque falamos de um jogador que foi dispensado do Al Hilal, num futebol muito menos competitivo, com um calendário em que é muito mais saudável do que o calendário brasileiro, por não ter justamente essas condições físicas para jogar. É claro que o Neymar, em condições, é um jogador que vai fazer diferença no Al Hilal, no Santos, onde for que for jogar. Mas hoje ele não tem. Então ele voltou para o Santos para se recuperar. De outra forma, ele não estaria no Santos. Essa é a realidade. O torcedor do Santos tem que aceitar isso, e acho que até aceita também muito bem. Sabe que se o Neymar estivesse na sua melhor forma, estivesse ainda sendo aquele jogador que faz a diferença, ele estaria em outro patamar, ele estaria em outro nível competitivo. Ele poderia estar até, falava-se de uma volta ao Barcelona antes de ir para o Santos. Se ele estivesse bem, poderia ser, por que não? Nós estamos vendo vários jogadores aí com mais de 30 anos e que estão em um bom nível competitivo. Agora, é isso, eu acho que, dito isso, enquanto está em campo, ele ainda tem momentos de brilhantismo. O problema é que ele não tem mais condição de fazer isso todos os jogos. E falaste agora dentro de campo. Fora de campo, o Neymar também tem sido criticado ou já não acontece isso? Eu acho que o grande problema do Neymar é fora de campo. Porque dentro de campo, ele se dedica ao máximo. Você vê que ele é um jogador que nunca se esconde do jogo quando está em campo. Só que muitas vezes ele não tem condições para entregar ao máximo, porque ele não tem condições físicas para isso mais. E muito porque ele faz fora de campo. Eu acho que ele tem motivação ainda para jogar futebol. Ele não tem motivação para fazer todos os sacrifícios necessários para ser o jogador de ponta que já foi. Quando você vê a carreira do Messi, ou principalmente do Cristiano Ronaldo, você entende que nesse patamar você precisa ter uma dedicação que é sobrenatural. Para estar nesse nível, no nível dos grandes, e Neymar teve nesse nível, no nível dos grandes, dos maiores da sua geração, talvez o jogador mais próximo desse nível Messi e Cristiano Ronaldo, na geração que veio logo depois, imediatamente depois, ele não tem essa mesma dedicação. Então eu acho que falta essa motivação. O Neymar já entregou muito, já foi campeão da Libertadores, já foi campeão da Liga dos Campeões, já foi campeão por onde passou. Então ele falta motivação. Acho que a única motivação que ainda resta para ele é a Copa do Mundo de 2026. Só que ele precisa aprender, ele precisa entender que para isso ele precisa aproveitar esse ano todo e se dedicar ao máximo para ter condições de jogo. Essa que é a realidade do Neymar hoje. O Santos vive um momento muito complicado depois de ter subido de divisão na última época. Não é ideia que não podemos falar aqui um bocadinho de exigência a mais, exigir da equipa estar noutra posição do campeonato? Eu acho que o Santos se exige muito, porque
não deveria, é fato, é um time que vem da Série B e deveria ter essa em mente, que é um time que precisa, é um clube que precisa ainda galgar posições para voltar a lutar na elite. Primeiro tem que voltar, primeiro tem que se estabilizar, tem que ser uma coisa, não pode ser de um momento para outro, mas o Santos tem essa exigência. O Marcelo Teixeira, presidente do Santos, quando perdeu para o Vasco em São Januário, ou seja, no Rio de Janeiro, fora de casa, ele disse que ele criticou o time e disse que o Santos tem time para ser protagonista, plantel para ser protagonista e lutar pelas primeiras posições. É fora da realidade? É, mas é uma cobrança que o próprio Santos faz e que também faz quando contrata Neymar, que é um jogador de um outro patamar. Já falamos do Santos, já falamos do Neymar, agora falta falar também da Copa do Mundo, que já referiste, o Mundial. Quão perto ou distante está o Neymar neste momento da seleção brasileira? Nós temos que ser claros, o Neymar ainda é o melhor jogador brasileiro em atividade quando nós falamos de talento. Não é Vinícius Júnior, não é, apesar de ter sido o melhor do mundo, que o Neymar nunca conseguiu, é Neymar. Neymar está num patamar diferente. O que falta para Neymar é ter ritmo de jogo e condições físicas para jogar. Se ele estiver em condições para jogar, Neymar, obviamente, é um jogador importante para a seleção brasileira. Agora, se você me perguntar, você acha que dentro de um ano o Neymar vai ter essa condição física para jogar? Não me parece. Não me parece que ele vai estar, pelo menos, com condições para ser titular da seleção brasileira. Por quê? Porque nada que ele fez nos últimos anos indica que ele vai ter. Ele tem problemas físicos crônicos desde o PSG, ele não se dedica fora de campo e parece mais viver uma vida de celebridade do que uma vida de atleta profissional. Falaste de não conseguir ir à seleção, na tua opinião, não achas que vai ter o nível necessário? Achas que uma saída do Brasil novamente pode abrir umas portas ou já está numa fase descendente da carreira, os problemas físicos já são tão evidentes que já não há volta a dar? Não, eu acho que a escolha de jogar no Santos é uma escolha que é muito acertada, porque ele chegou aí para um nível competitivo menor no Al Hilal, que é um clube que é milionário num campeonato que não tem tantos rivais à sua altura, com um calendário muito mais simples. E no Santos ele está em casa, no Santos ele está entre os seus, talvez por isso irrite tanto a crítica do torcedor. Por quê? Porque ele foi para o Santos justamente para ser abraçado. E o torcedor do Santos ama o Neymar. E tem motivos para isso. Então ele está no lugar certo para quê? Para se recuperar. Né? Ele tem que se dedicar e se recuperar e o Santos é o melhor lugar para isso. Ele arriscar uma saída para fora, primeiro, quem vai querer? Quem vai querer o Neymar? Quem vai querer o Neymar agora são os mercados paralelos. A MLS, é o futebol árabe. Não vai ser grandes clubes da Europa. Talvez um segundo nível da Europa ainda arriscaria a contratação de Neymar. Mas todos sabem que ele não tem condições hoje físicas para jogar nesse mais alto patamar. Se ele tivesse, com certeza ele teria portas abertas em muito grandes clubes do futebol europeu, mas não é essa a realidade. Então ele arriscaria mudar de um lugar onde ele é querido, onde ele vai ter minutos para jogar independente da sua forma física, para um lugar em que ele teria um risco de ficar novamente como ficou no Al Hilal, encostado, afastado por Jorge Jesus, por acaso. Eduardo Massa, obrigado. É assim que terminamos o tema do dia desta sexta-feira. Não se esqueça ainda de ouvir a reportagem relacionada com as origens de Vitinha e o mercado flash relacionado com o mercado nacional e internacional.